Agora vamos configurar um compartilhamento de pastas utilizando o Samba aqui num servidor Debian. Então aqui o primeiro passo vai ser instalar o Samba. Então é apt install Samba -y para ele não pedir nenhum tipo de confirmação e já pular para o processo de instalação direto. Só aguardar. Aqui ele vai pedir para adicionar o disco 1, então você vem aqui em dispositivo, disco óptico, DVD 1 e dá um Enter, que ele vai continuar o processo de instalação normalmente. Pronto, com a instalação finalizada, a gente pode fazer aqui começar o primeiro passo de configuração. A gente vai entrar aqui agora na pasta /etc/samba. Nessa pasta, se a gente observar, a gente tem um arquivo de configuração original do Samba, que é o smb.conf. Então, se eu entrar aqui smb.conf, esse é o arquivo de configuração, já com algumas configurações por padrão. A gente não vai utilizar esse arquivo, porque a gente vai fazer uma configuração do zero, mas é ideal que a gente mantenha uma cópia de segurança desse arquivo que já vem no processo de instalação do Samba. Então a gente vai utilizar aqui o comando mv para renomear esse arquivo smb.conf e a gente pode colocar o nome de ponto original. Pronto. Vou criar novamente o arquivo de configuração smb.conf e vou editar esse arquivo de configuração. Então aqui eu vou começar com o global. A gente vai colocar aqui netbios name e o nome aqui, que a gente pode acessar, utilizar para acessar no Windows. Eu vou colocar aqui o servidor, mas poderia ser qualquer outro nome. Vou colocar aqui o work group. Aí aqui o work group tem que ser o mesmo grupo de trabalho do Windows que vai acessar. Então aqui, por exemplo, se eu vier aqui sysdm.cpl no Windows e observar aqui, ó, alterar o grupo de trabalho é o work group. Mas se aqui fosse, por exemplo, o Senai, eu teria que colocar o workgroup aqui no Debian também, Senai. Mas aqui a gente vai permanecer com o workgroup, que é o padrão. Qualquer Windows, assim que você instala, ele já está nesse grupo de trabalho chamado workgroup. O próximo passo vai ser aqui server string, tudo minúsculo, né? Server string, vou colocar aqui servidor de arquivos. Isso aqui são algumas informações adicionais que a gente pode colocar aqui na configuração do Samba. Agora essa é a configuração global. E aí aqui nós podemos fazer a configuração do compartilhamento. Mas primeiro, então deixa eu salvar esse arquivo, sair. Vamos criar os usuários, criar a pasta que vai ser compartilhada, dar as devidas permissões e aí depois realizar essa configuração real aqui do smb.conf. Então vamos lá, aqui primeiro eu vou criar um usuário chamado teste. Só que esse usuário teste eu vou criar aqui com duas cláusulas no comando, que é o -disable de login, que eu não quero que esse usuário ele tenha acesso ao meu sistema operacional, ele só vai servir como um usuário lá para o compartilhamento. E também no no create -home. Então dessa maneira aqui, ele não vai criar um diretório /home para esse usuário. Então ele vai servir unicamente para realmente acessar a pasta compartilhada. Ele vai pedir aqui nome completo, pode deixar tudo em branco, só apertando Enter e no final confirma que você quer criar esse usuário. Feito. Aí agora você vai adicionar esse usuário ao Samba. Então, utilizando o smb -wd -a, essa cláusula -a pega o usuário que já tem criado no sistema e adiciona ao Samba. Então, vou colocar aqui o teste, que foi o nome do usuário que eu criei, e ele vai pedir uma senha. Essas credenciais serão utilizadas no acesso à pasta compartilhada. Então você vai colocar teste e a senha que você configurou aqui e confirmou. Pronto, criei o usuário e adicionei ele no Samba. Agora eu vou criar aqui a pasta que eu quero compartilhar. Então vamos lá, eu vou criar aqui a pasta. Vou entrar primeiro aqui, ó, cd srv. srv. Não necessariamente é nessa pasta, pode ser em qualquer pasta, pode ser na /home. Enfim, aqui a ideia é compartilhar uma pasta. Aqui vou utilizar essa pasta aqui para a gente fazer o compartilhamento. E aí eu vou criar aqui uma pasta chamada comp, de compartilhamento. Se dá um ls-l, como eu criei ela sendo o usuário root, ele vai ser o proprietário e o grupo proprietário, e então os outros ali terão uma permissão somente de leitura e execução. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou alterar o dono, o proprietário desse diretório,
pro usuário teste. Então eu vou colocar aqui o chon, e aí aqui o nome do usuário, que é o teste, e o diretório, que é o comp. Tá? Nesse caso aqui, a gente já está no diretório srv e eu já consigo acessar o comp. Mas por uma questão de segurança aqui, no sentido de ter certeza de que vai funcionar ou não, informa o caminho completo. Então aqui o caminho completo até a pasta que eu quero dar a permissão é /srv/comp. Beleza. Então aqui agora, se eu der um ls-l, teste é o novo proprietário dessa pasta. Beleza. Digamos que eu queira dar só permissão pro proprietário dessa pasta. Eu não quero que o grupo nem outros tenham acesso a essa pasta ou consigam pelo menos nem ler. Então eu não quero nem que leiam esse arquivo. Então eu vou fazer o seguinte, chmod altera permissões, eu vou tirar a permissão do grupo, então g-rx, e o nome da pasta que eu quero, tirar a permissão, que é /srv/comp. Pronto, ls-l, tirei a permissão do grupo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa para outros também. Então, ls-l, feito. Então aqui eu tirei a permissão do grupo, do outros, e agora só o proprietário da pasta, que no caso é o teste, vai ter permissão de leitura, escrita e execução dentro dessa pasta. Feito isso, a gente pode agora compartilhar realmente a pasta dentro do arquivo lá, fazer a configuração no arquivo smb.conf. Então é nano/tc/samba/smb.conf. E aí aqui a gente vai primeiro definir qual que é o nome do compartilhamento. Lá o nome da pasta é comp, mas qual que é o nome que vai aparecer quando o cliente acessar essa pasta compartilhada? Então eu vou colocar aqui como pasta compartilhada. Poderia ser qualquer nome, tá? Primeira coisa, o caminho. Onde que está essa pasta dentro do sistema operacional? Então está dentro de srv/comp. Aqui eu vou dizer se eu posso escrever ou não dentro dessa pasta. Então a pessoa que acessar essa pasta, por mais que ela tenha permissão lá na pasta, esse compartilhamento é possível que eu escreva nesse compartilhamento? Quando o cara acessar lá a pasta compartilhada, ele vai conseguir escrever? Aí é aqui que você define se é yes ou no. Aqui o writeable, available é disponível. Então aqui a gente vai colocar yes também. Valid users. E aí aqui eu vou colocar o usuário que eu quero, que é o teste. Tá? Então eu vou salvar, Ctrl O, Enter, Ctrl X, vou reiniciar o Samba. Start Samba. Pronto. Se não deu nenhum retorno, nenhum erro, possivelmente está tudo certo aqui. Agora vamos fazer o teste lá no nosso cliente. Então aqui no cliente, vou fechar Windows R, contra barra, 192.168.0.1, que é o IP do servidor. Se o IP mudar, você coloca de acordo com o IP do servidor. E aqui ele vai solicitar as credenciais. Então a gente vem aqui, o nome é teste, e a senha que foi configurada lá no smb.conf, smb-pswd. E aí a gente acessa. Acessou a pasta compartilhada da mesma forma que está ali no arquivo de configuração. Eu acesso a pasta, eu crio, consigo criar, consigo renomear, consigo excluir. Então, estou com as devidas permissões aqui. Então, é só realmente esse tipo de configuração.